Na hora da tempestade é que a gente conhece a qualidade do marinheiro, né? Geralmente as qualidades boas aparecem no brasileiro quando vivemos momentos de grandes tragédias. A mais recente, bom, são muitas, né? As tempestades em Santa Catarina, os deslizamentos no litoral sul de São Paulo, muita gente morreu, dezenas de pessoas morreram no Guarujá, São Vicente, em Santos. E a gente via aquelas cenas tão bonitas no Morro do Macaco, no Guarujá, e as pessoas se aglomerando. Hoje é um palavrão você falar em aglomeração, né? Mas na época ainda era uma coisa bacana, porque elas se aglomeravam tentando ajudar, tentando oferecer seus braços, suas pernas, sua força, seu fôlego aos bombeiros que faziam tudo para encontrar sobreviventes naquele morro. E aí, escolha a sua tragédia brasileira, são muitas, né? Quanta gente, como dizem por aí, morre de Brasil todos os dias. O Morro do Bumba, no Rio de Janeiro, as chuvas em Petrópolis, em Angra dos Reis, sempre tem alguém lá se oferecendo para oferecer de si o seu melhor em busca do bem comum, em busca da vida, da esperança. Quem não se lembra das chuvas que a gente teve na região de Xerém, quando apareceu do nada Zeca Pagodinho num quadriciclo. Um quadriciclo. Ajudando as pessoas, com uma gravidade, né, um semblante grave que a gente não costuma ver no Zeca Pagodinho. Até pararam ele ali para dar entrevista, ele não quis ficar muito tempo porque ele estava ocupado tentando ajudar as pessoas, tentando levar alimento, tentando retirar pessoas de área de risco e colocá-los, se preciso, no seu sítio lá em Xerém. Então, esse lado bom aparece de uma maneira muito bonita nessas épocas de crise. Mas como na tempestade que se conhece o bom marinheiro, na tempestade a gente conhece também o mal. E aí, o Brasil é apresentado a Eduardo Siqueira. Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, nome comprido, desembargador paulista, que no meio da crise revelou-se um especialista na ofensa a pessoas humildes que estão na rua arriscando as próprias vidas para proteger as nossas. O que aconteceu, para quem não acompanhou o caso? O Eduardo Siqueira foi flagrado sem máscara em Santos, onde ele mora, lá no litoral de São Paulo. Aliás, ele mora ou estava passando veraneio ali? Não foi a primeira ocorrência dele lá, né? Parece que ele mora ali mesmo, né? E aí ele é abordado por um guarda civil municipal enquanto ele caminhava pela orla da cidade. Santos é uma das cidades que prevê multas para quem não utilizarem a máscara. Que é um esforço tão pequeno. Pensa no Zeca Pagodinho, com lama até a cintura, dirigindo lá o quadriciclo para ajudar as pessoas. Pensa no esforço que demanda-se de pessoas comuns. E veja, ninguém está demandando que alguém seja o herói da vez aqui não, e saia salvando pessoas, levando gente doente para casa para tratar. O esforço é mínimo. É você manter as suas mãos higienizadas e usar uma máscara de pano sobre a boca e sobre o nariz pelo bem comum. É um pequeno esforço individual, pequeno, porém extremamente necessário nesse momento em que a gente está voltando à vida e a doença continua matando muito. Mas, incrivelmente, algumas pessoas sacam da algibeira esse trololó do direito individual, da invasão do Estado, como se o Estado estivesse invadindo a casa do cara aos pontapés e transformando aquilo numa pensão para doentes da Covid. Tudo o que o poder público e a gente da mídia aqui está pedindo é que a pessoa use uma máscara de pano sobre o rosto quando estiver circulando pela cidade. É muito. Para uma doença que já matou 80 mil pessoas no Brasil, 80 mil com subnotificação. Bota 100 mil aí. E se não chegamos a 100 mil oficialmente, chegaremos fatalmente, porque o Brasil tem uma média de mais de 1.000 mortos por dia há 2 meses. A gente chegou nesse platô e não sai dele. Todo dia morrem mais de 1.000 brasileiros. Ah, não, mas ontem foram 600 e pouco, 500 e pouco. Sim, porque era fim de semana, mas na média... Onde é que eu vi esse número? Foram 724, é isso? Ontem. Fim de semana morre menos mesmo. Mas olha, na última semana, por exemplo... 1.055 mortes por dia. Então a gente chegou, passou dos 1.000 e não voltou mais. 716 nas últimas 24 horas. Isso. Desde o dia 19 de maio, se não me falha a memória, o Brasil passou dos 1.000 mortos e não baixou mais essa média.
a não ser em dias esporádicos, aos fins de semana, quando a subnotificação é ainda menor. Então aparecem figuras como o Eduardo Siqueira. O Eduardo virou um símbolo porque foi filmado, mas há muitos Eduardo Siqueiras aí. Inclusive há Eduardos Siqueiras sentados nas cadeiras de chefes de Estado. Donald Trump, desde que essa pandemia começou, nos Estados Unidos são 140 mil mortos, mais de 140 mil mortos. Você não enche uma mão com o número de vezes em que o Trump apareceu usando máscaras. Porque ele acha que a máscara dá a ele um aspecto de fraqueza. E, obviamente, o que interessa nesse momento é como o mundo enxerga o Donald Trump, enquanto a gente está contando 140 mil mortos nos Estados Unidos, 80 mil, quase 80 mil aqui no Brasil. Vamos lá, para quem não viu, o Eduardo Siqueira, quando abordado de forma muito educada pelo GCM para que usasse máscara, ele ligou ali o modo "você sabe com quem está falando". Aliás, não sei se nem se ligou se esse modo segue funcionando perenemente em determinadas pessoas. O piloto automático dele é nesse modo, né? Carteirada. Pois a gente pode imaginar por motivos sobre os quais a gente vai falar mais tarde. Mas chama um dos GCMs de analfabeto e usa literalmente a famosa frase, um clichê ambulante. Vê aí com quem você está se metendo. Coloca aí a primeira sonora pra gente, Calinha. O senhor poderia colocar a máscara, por favor? Olha, eu curado. Não, por favor, eu não uso. Mas por decreto, eu sou obrigado a usar. Decreto não é lei. Delbel, desembargador Eduardo Siqueira, eu tô aqui com um analfabeto do PMC aqui, um rapaz. Ele falou que ele está aqui fazendo uma multa e ele disse que eles não conseguem entender. Aí eu falei, então, mas isso vai falar com o Delbel. O Delbel é que fale comigo, eu não falo com ele. Eu não vou falar o celular do senhor. Mas pro final ali, ele rasga a multa, o rapaz preenche a multa, entrega na mão do desembargador, o desembargador rasga, amassa e joga no chão. Ele se refere ao Delbel, desculpa, Megali, Sim. perdão. Não, só para esclarecer quem é o Delbel, né? Sobre o qual ele fala. Sim, secretário de Segurança. É o secretário de Segurança da cidade de Santos, né? Ele diz que vai ligar para Delbel, faz uma ligação mesmo, né? Dizendo, tô aqui com um funcionário teu, né? Falando bobagem, enfim, ele dá a carteirada também nesse sentido. Fica né? Tentando passar ligar o pro telefone secretário. celular para que o guarda fale com o secretário da segurança. O guarda, obviamente, diz, eu não vou falar com ele do seu telefone. Se ele quiser falar comigo, ele me liga. Óbvio, né? Não em tom de desrespeito em momento algum, né? Mas sem se intimidar. Sem se intimidar, exatamente, fazendo o que ele tinha que fazer. Perfeito. E aí a gente poderia ver essas imagens e dizer assim, mas o cara, sei lá, ele estava estressado, vai ver, ele brigou com a mulher, ele tá há 4 meses em casa e foi... Nada justifica. Não. Primeiro, não. Segundo, isso não poderia ser verdade porque na sequência aparece um outro vídeo em que ele com uma outra roupa, numa outra ocasião, mas na mesma situação, também humilha um outro guarda civil. Esse vídeo já circulava pela internet, mas não ganhou tanta proporção porque não conhecíamos o segundo vídeo. Mas quando apareceu o segundo, alguém foi lá e falou, eu já vi esse cara. E recuperaram o vídeo em que ele fazia exatamente a mesma coisa. Um dos momentos que dá, palavra de honra, dá vontade de vomitar, é quando um dos... Olha que argumentação perfeita do GCM. Ele diz assim, o senhor é muito mais esclarecido que nós. Como que dizendo, como é que o senhor está se colocando nessa posição ridícula? Sendo que o senhor, obviamente, teve acesso ao estudo, teve acesso ao conhecimento. E aí ele diz assim, mas é óbvio. E começa a falar francês. Coloca essa pra gente, Calinha. O senhor é muito mais esclarecido que todos nós aqui. Óbvio. Vous apprenez en français, monsieur? Isso. J'avais des formations à Sorbonne, à Paris. Je donne des aulas de famille Isso não se discute. à l'université de Só que Sorbonne. assim, eu queria que o senhor entendesse o Não seguinte. vou discutir com ele. Eu fui juiz corregedor do DIPO, dos presídios da capital, amigo. E daí? Olha, Sorbonne, Paris, Idiota. Egalité e Fraternité, vai se foder. E aí descobrimos que temos um humilhador serial ocupando um cargo de desembargador. Felizmente não vai ficar por isso mesmo. Começou pelo óbvio, a multa. O magistrado vai ter que pagar R$250 porque é reincidente, 100 mangos pela falta de máscara, 150 porque jogou lixo no chão. O CNJ deu 15 dias
pro desembargador se explicar, CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Ele diz que questiona mesmo o uso de máscaras, acha isso uma medida autoritária e coisa e tal, aquele trololó, e se diz vítima de uma verdadeira armação. Foi citado fora de contexto. A desculpa da moda, né? Qualquer abobrinha que você diz, não, mas tiraram... eu pergunto em que contexto, o vídeo não tem edição, em que contexto aquilo se encaixaria e seria abonador para o desembargador? Eu já respondo, nenhum. Ele ainda diz, ele não baixa a crista, Sheila. Ele diz que vai tomar providências cabíveis para que os verdadeiros vilões respondam pelos seus atos. Ou seja, por exclusão, nós entendemos, portanto, que o Eduardo Siqueira se acha o herói dessa história. Olha... Quem seriam os vilões? Os policiais que estão cumprindo o papel deles? Exato, esses são os vilões. Ou alguém estaria por trás de uma grande armação. Não, a gente vai pegar o desembargador Eduardo Siqueira. Agora a gente vai... Para isso vamos usar guardas civis metropolitanos. Tenha paciência. Põe a máscara e não enche o saco, né? Põe a máscara, cala esse bico e segue fazendo a sua caminhada aí. Que já não devia nem estar fazendo isso. Que o senhor não tem idade para ficar circulando por aí, esse vírus é um perigo. E esse vírus não escolhe vítima, aliás, se escolhesse... A gente não está querendo fazer um comentário aqui a respeito do Eduardo, do desembargador. Eu quero transformar isso numa coisa um pouquinho mais ampla, porque se eu, no início desse comentário, falei o Brasil foi apresentado a Eduardo Siqueira, eu quero crer que o Eduardo Siqueira, e não só ele, estejam sendo apresentados a um novo Brasil. Porque aqui sempre funcionou a lógica do você sabe quem está falando. E a gente meio que vivia nesse clima, nesse ambiente, em que chegava lá aquele deputado, aquele político, que você sabia que era um ladrão, pilantra, safado, mas todo mundo era doutor isso, doutor pra lá, doutor pra cá. Os ricaços do interior que andavam pra lá e pra cá, por muitas vezes humilhando as pessoas, eram os coronéis, sem nunca ter pisado num quartel na vida. Esse Brasil do coroné, esse Brasil do doutor, eu tenho a impressão que está começando a terminar, que as pessoas não têm mais paciência para essa casta informal que foi criada nesse país. Que o diga, o ricaço lá que ganha 300 mil por mês, tentou humilhar o pobre do policial que foi averiguar uma denúncia de violência no âmbito da Lei Maria da Penha e dançou, porque os policiais não se intimidaram e filmaram aquilo. Os guardas civis metropolitanos não se intimidaram, nem aquele do mês passado e nem esse mais recente, para essa atitude execrável do desembargador. Então, se a gente passou décadas aceitando essa divisão do andar muito de cima, pisando na cabeça dos que estão aqui no andar de baixo, isso pode estar terminando. Agora, falando da questão individual do Eduardo Siqueira, a gente... coisa de 2, 3 semanas atrás, Sheila, Carla, discutia aqui sobre aquele vídeo em que uma moça dizia para um funcionário da Anvisa, né? Da Vigilância Sanitária do Rio. Isso, da Vigilância Sanitária, lá na Barra da Tijuca. Disseram que o vidro era do Leblon, até poderia ser, mas era da Barra. Em que ela dizia que o marido dela, o namorado dela, não era cidadão. Cidadão, não. Cidadão, não. Engenheiro civil, formado, melhor que você. Caiu do cavalo. O Eduardo Siqueira caiu do cavalo. E a gente discutia, eu até ponderava aqui se ela foi demitida, se esse tipo de ação da pessoa física deveria respingar na vida profissional. A gente ponderou aqui se deveria ou não, vocês duas foram muito firmes em achar que sim. Eu fiquei meio em cima do muro, na defesa do diabo. Mas naquele dia a gente ponderou, Sheila, algumas pessoas não têm direito a esse tipo de surtinho, de chilique, sem sofrer as consequências. Nós, por exemplo, a gente não pode fazer uma coisa que aquela moça fez, que esse desembargador fez, e depois chegar aqui numa boa, soltando regra nesse microfone tão importante. A gente não pode. Ela, talvez, a discussão era essa. O desembargador não pode. Ele ainda está na ativa ou ele é aposentado? Ele tá nativa. Ele tá nativa, sim. Deixa eu só levantar aqui mais pra gente passar um pouco. Mas só pra encerrar, Sheila. Esse cara tem condição moral de reformar a sentença de um juiz? De decidir o que é certo e o que é errado?
o que é justo, o que é injusto, o que tá, o que não tá na lei? Sendo que ele questiona um simples decreto que o obriga a usar uma máscara para proteger outros seres humanos, esse cara tem condições morais de seguir tomando esse tipo de decisão tão importante que altera a vida que muda diretamente a vida das pessoas para muito melhor ou para muito pior? A resposta é óbvia. É claro que não. Portanto, ele não tinha direito de fazê-lo, não só o direito moral, esse ninguém tem, mas como profissional da justiça, principalmente, ele não tem mais o direito de continuar empunhando o martelo da justiça. E eu espero que seja nesse sentido, não é pela vingança, não. Há um caráter educativo numa possível exoneração, numa perda da aposentadoria, sei lá que tipo de medida que pode ser tomada, mas é uma questão individual óbvia. A autoridade moral vale nesses casos. E esse desembargador, da maneira mais vergonhosa e deplorável possível, perdeu a autoridade moral. Olha, seu Eduardo, bem-vindo ao novo Brasil, que a gente espera que esteja nascendo, que não aceita mais as humilhações de Eduardo Siqueiras contra gente humilde que está lá arriscando, repito, a própria vida para proteger a sua, seu senhor. Desculpa, Sheila. Não, rapidinho, Megali, para a gente passar um pouco mais de raiva, vai. Desembargador, esse que se recusou a ser multado, recebeu acima do teto salarial no mês de abril, já em meio à pandemia. A gente foi atrás dos dados aqui do portal do Tribunal de Justiça. Sabe quanto ele ganhou, Megali? Quanto? R$ 44.626,97. Brutos? Não. Líquidos. O teto para o cargo em São Paulo é de até 90% dos vencimentos de um ministro do Supremo. Qual é o vencimento de um ministro do Supremo? R$ 35.462. Ele, 44 mil e os quebrados no líquido. Só que além da remuneração mensal dos 35.462, ele recebeu 5.533 de vantagens pessoais, seja lá o que isso signifique, 15 mil por vantagens eventuais, isso tudo entre aspas, tá? Tá lá no portal do Tribunal de Justiça. Totalizando o bruto de R$ 56.859,57. Olha que fofo. O defensor das liberdades individuais. Isso. Aquele que se posiciona contra a tirania do Estado. Vai catar coquinho. E bota essa máscara aí, não enche o saco. E é esse tipo de gente que tem estátua, né? Por aí. Erguida, placa, ao longo da história da humanidade, é esse tipo de gente que teve estátua erguida. Vamos lá, meu galinho.